Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, integrantes do Centro Espírita 9 de Outubro, da cidade do Moreno. Sou Edina Santos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais um trabalho, uma tarefa doutrinária desta instituição, não é? Boa tarde, Aldenora, desta instituição que tem sido uma grande irmã, uma co-irmã do Movimento Espírita Pernambucana. Boa tarde, Charles. Então, para mim é uma alegria sempre renovada de estarmos aqui juntos para mais uma conversa espírita, uma conversa de cunho elevado, de cunho edificante. Para nós é sempre uma alegria muito grande. Eu me sinto bem-vinda, Aldenora, sempre. Obrigada pelos votos de boas-vindas. Você também é muito bem-vinda ao nosso coração, a nós que fazemos a Federação Espírita Pernambucana. Não é? Nós vamos falar de um assunto muito interessante que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a afabilidade e a doçura. Essas duas temáticas estão no item 6 do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é sempre um convite maravilhoso para a gente, digamos assim, meditar sobre sermos mansos e pacíficos, já que o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata de duas bem-aventuranças que Jesus nos coloca, a de sermos brandos, mansos, também pode, e pacíficos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, para mim, como já disse, é uma alegria muito grande. Vamos fazer a nossa prece para então darmos início ao nosso trabalho da tarde de hoje. Começando por agradecer a Jesus pela oportunidade extraordinária que Ele sempre nos concede de estarmos, conversando sobre os seus evangelhos. Então, oremos a Jesus. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, estamos muito felizes de estarmos aqui em mais um trabalho, em mais uma tarefa elaborada, transmitida pelo Centro Espírita 9 de Outubro, esta casa de trabalho e de oração, situada na cidade do Moreno, na região metropolitana do Recife, que é uma casa co-irmã de todos nós que fazemos parte do Movimento Espírita Pernambucano. Que nós possamos, durante esta tarde, Senhor Jesus, refletirmos acerca do ensinamento sobre essas duas virtudes que precisamos tanto desenvolver no nosso dia a dia para promovermos a nossa auto-iluminação. E assim, Senhor Jesus, contribuirmos com todos os nossos irmãos que nos cercam, que estão conosco dentro de casa, no nosso lar, e fora dele, em outros ambientes, onde nos relacionamos com outros irmãos, onde encontramos tantas oportunidades de fazermos o bem. Que o seu amor, que a sua paz nos protejam, nos abençoe, nos ajude em tudo que precisarmos, Senhor Jesus, para que tenhamos uma tarde extraordinariamente bela, extraordinariamente iluminadora para o nosso aprendizado. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, então vamos lá. Vamos conversar sobre, a afabilidade e a doçura, que faz parte do item 6, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, e lá, nesse item 6, o espírito Lázaro, porque se trata já das instruções dos espíritos, O espírito Lázaro, que deu uma comunicação em Paris no ano de 1861, ele vai conversar conosco acerca dessas duas virtudes tão importantes que nós precisamos tê-las ainda mais desenvolvidas nos tempos de hoje. Para as pessoas boas, para as pessoas que já fazem o bem, para muitas pessoas, meus irmãos, fica difícil, crer que a humanidade vai vencer as suas dificuldades. Haja vista tantas coisas desagradáveis, tantos acontecimentos violentos, acontecimentos de indiferença, de coração duro, de dureza de coração. Então, para muitas pessoas, torna-se difícil até entender, se realmente
vai haver um bom destino para a humanidade, se o Brasil será realmente a pátria do Evangelho, o coração do mundo, porque as coisas estão muito difíceis hoje em dia. Então vejam, o Espírito Lázaro, ele vai dizer que é muito importante nós sermos bons, não obstante as dificuldades, que seja para nós uma luta cotidiana, um compromisso assumido. Ninguém veio à Terra para fazer o mal, ninguém nasce, ninguém renasce, ninguém encarna na Terra ou reencarna na Terra com o objetivo de fazer o mal. Para isso, Deus nos dá o esquecimento do passado, que é uma estratégia divina para evitar que aquela criatura repita os erros que ela já praticou em outras encarnações e em meio a uma nova estrutura ambiental, não é? Em meio a pessoas para ele, pessoas que estão sendo conhecidas para ele como se fosse a primeira vez, ele possa assim ser melhor conduzido aqui nesta existência, na existência proposta, para que ele possa assim, em um bom relacionamento, não somente com aqueles de sua família, principalmente, porque é lá que estão as pessoas mais importantes para a gente, né? Mas também com as pessoas que fazem parte dos outros ambientes sociais em que nos relacionamos. Então, que esse esquecimento do passado possa proporcionar o convívio mais tranquilo com pessoas que podem ter sido até suas inimigas de outras encarnações, mas que naquele momento, o que ele pode sentir por essa pessoa ou por outra é uma grande simpatia para aquelas que ele já tem um laço mais estreito, um laço espiritual muito mais sólido, mas também um pouco de antipatia com outras que ainda não são compatíveis com a sua forma de pensar, de ser, de agir, e daí aquela pessoa não lhe é aquele momento muito simpático, mas que com a convivência diária, com o dia a dia, vai que de repente a gente consegue simpatizar com aquela pessoa. Isso já aconteceu comigo, eu posso dizer de cadeira para vocês que isso já aconteceu comigo, não é? E hoje nós somos grandes amigos, olha que maravilha isso. E para quem é espírita, ainda é muito mais compreensível. Nós temos uma facilidade melhor de entender, porque nós somos espíritas, porque acreditamos na reencarnação. Então daí nós temos a certeza de que se não há ainda uma simpatia estabelecida entre eu e você, ou entre eu e outras pessoas, é porque nós ainda, né, nós já convivemos antes, essa é a grande constatação, mas que nós temos todas as condições de desenvolvermos agora, nesta encarnação, um bom relacionamento de amizade. Isso acontece muito, às vezes a gente tem uma impressão errada de uma pessoa, e aí com a convivência com ela, o destino nos coloca juntos, né? O destino, não é? Mas ali tem um propósito do nosso reencontro. E aí juntas naquele trabalho, naquela tarefa, envolvidos às vezes até na mesma atividade profissional, aí a gente vai ter a oportunidade de observar melhor aquela criatura e ver que não era bem assim, não era como eu pensava, porque nós temos a mania de julgar, né? À primeira vista a gente já olha, já analisa. Muitas vezes, quando a gente não simpatiza com a pessoa, a gente evita aquela pessoa, não é? Muitas vezes até escanteia aquela pessoa. Poxa vida, isso acontece também. Mas com a convivência, a gente vai aprendendo. Essa que é realmente, não é, a estratégia. A gente olhar para a pessoa, observar, não é? Ver que não é bem assim como eu achava que fosse. E a partir daí a gente começa a anuviar as nossas dúvidas e a nutrir por aquela pessoa um sentimento diferente do que a gente nutria antes. Isso é que é muito importante que aconteça. Então, antes de a gente detestar uma pessoa ou julgar é mais difícil da gente conseguir, não, da gente evitar, mas a gente consegue observar aquela pessoa e chegar a essas conclusões. Vamos tentar, não é? É um exercício que nós devemos repetir sempre para com aquelas pessoas que nós ainda temos alguma reserva, algum tipo de animosidade com essas pessoas, tá bem? Então vejamos, o amor ao próximo, segundo o Espírito Lázaro, ele gera, ele gera o fruto da benevolência, aliás, o fruto, digamos assim, da benevolência, o amor, porque é o amor que vai consolidar tudo, meus irmãos, quando nós formos realmente amorosos, incondicionalmente, todos seremos bons, porque é o amor que gera a benevolência. A benevolência
portanto, é um fruto do amor ao próximo. Lembrando que a benevolência é a ciência do bem. Então, quando formos genuinamente benevolentes, o bem vai se estabelecer aonde quer que nós possamos estar, em qualquer ambiente. Não somente para aquelas pessoas que nós já gostamos, mas nós seremos bons para todas as pessoas, indistintamente. Então, o bem, a benevolência, já produz a afabilidade, ou seja, você ser afável, carinhoso, prestimoso, caricioso com as outras pessoas. Não é aquela coisa melosa, nós estamos falando daquela coisa meio melosa demais, pegajosa demais. Tem gente que chama até de chiclete, né? Uma pessoa que é muito pegajosa, a gente chama de chiclete. Ah, fulano é um chiclete, cicrana é um chiclete, não nesse sentido. Mas é porque a gente vai entender que é tão bom ser doce, ser afável, ser amável com as pessoas, tudo isso permeados pela indulgência. Olha que coisa, que é como Jesus via a caridade, lembram? Questão, não é? Eu esqueci agora, 886 do Livro dos Espíritos, né? Que os Espíritos responderam para Kardec que Jesus via a caridade como sendo benevolência, indulgência e perdão. Então, a afabilidade, ela vai criando um ambiente, né? Um ambiente bom, um ambiente saudável, um ambiente salutar para todos. Poxa, aquela pessoa nunca tem uma voz de repreensão, nunca tem uma voz de grosseria. É aquela pessoa que tem paciência, porque, na verdade, a afabilidade, ela é irmã gêmea da paciência, né? Então, com isso, a pessoa afável, ela vai conseguindo estabelecer em seu entorno um ambiente saudável, um ambiente bom de conviver. As pessoas vão adorar a nossa companhia, né? Quando nós formos realmente essas pessoas afáveis e também doces no trato, não é? Com suavidade. É como Jesus disse, vós sois o sal da terra, por quê? Porque o sal, ele tempera, não é? Tudo que a gente usa, que a gente gosta, quando a gente bota sal, fica muito mais gostoso. Do mesmo jeito é o açúcar. Como eu dizia, não esse açúcar meloso, não é só o mel, aquele mel que sai dos lábios, mas lá dentro não tá muito doce não, né? É a verdadeira doçura. É aquela doçura, aquele jeito de ser, aquele jeito de tratar as pessoas que nunca muda, né? A pessoa que já consegue ser doce, ela vai ser doce sempre, em qualquer situação. Então, essa benevolência, ela vai produzindo a afabilidade. A afabilidade é a pessoa ter sempre aquela cortesia no trato. Bom dia, boa tarde, como vai? Está tudo bem com você? Dar atenção aos outros, ouvir o que uma pessoa tem a dizer. Quantas pessoas, não é? Começam a conversar com a gente e não querem nos largar mais. Elas estão precisando falar, elas estão precisando se colocar, porque elas estão de alguma maneira tolhidas, de alguma maneira solitárias. Então, a pessoa afável, a pessoa doce, escuta com paciência, propõe algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio. Então, a humanidade hoje está precisando de gente assim. Nós temos muitas pessoas assim, espalhadas pelo mundo inteiro. Já existem pessoas doces, pessoas afáveis, verdadeiramente, não obrigatoriamente religiosas, não obrigatoriamente crentes, mas pessoas que já desenvolveram em si esse potencial maravilhoso de cortesia, de gentileza, enfim, aquela meiguice, aquela brandura. Jesus fala aí, não é? Bem-aventurados os que são brandos, os que são mansos, os que são pacíficos, ou seja, aquela pessoa que tem uma certa distinção. Ela se distingue por ser assim. Enquanto que tem aquelas pessoas mal-humoradas, não é? Aquelas pessoas que não perdem a oportunidade de reclamar, de falar mal de alguém, de estabelecer para aquela pessoa determinados adjetivos que são negativos, pessoas que gostam de dar assim, lições de moral, como se fosse a última pessoa mais elevada do mundo. Então, tem pessoas que são assim. Uma vez Chico Xavier conversando com um amigo, e o amigo fazendo queixa de alguém que era assim, lá na instituição. Aí Chico disse, não, meu irmão, tenha paciência com ele gosta de ser assim.
Ele ainda gosta de ser assim. Então, tem pessoas que adoram ser indelicadas, mas também existem as que adoram ser delicadas, serem distintas por isso, porque são pessoas assim, né? De muita doçura, de muita brandura, distinção, e que são formas de manifestar, não é? São formas de já manifestar para essas pessoas a sua benevolência, o seu amor ao próximo. Nunca tratam ninguém mal, não é? Nunca tratam ninguém mal. Eu ouvi essa semana uma live, não é? Que foi sobre Alcione, daquele livro Renúncia, pela psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, falando exatamente do cuidado que Alcione tinha com o Evangelho no lar. Ela fazia o Evangelho no lar, né, semanalmente, na casa dela. E assim, ele falando exatamente isso, que Alcione, desde criança, ela já nasceu, ela já veio para aqui, para a Terra, como um espírito bem elevado, não é? Mas ela já demonstrava isso desde criança. Então a gente vai vendo até no comportamento infantil das crianças, se aquela criancinha ali, ela é doce, afável, né? Ou não, porque no caso das crianças, elas não sabem fingir ainda, elas não conseguem, principalmente ainda quando elas são ainda muito novinhas. É nesse momento que os pais podem observar melhor seus filhos e já identificarem se eles têm esse caráter de doçura, de brandura, né? E aí de afabilidade, e já ir, né, alimentando ainda mais isso. Ou aqueles filhos que não demonstram, os pais tentarem, não é? Na educação, no cuidado que tem com a educação daquela criança, já ir introduzindo para ela aqueles valores morais necessários para que ela se torne essa criança afável, essa criança doce, essa criança mansa e pacífica, não é? Então vejam, no mundo, assim, aqui no mundo, no nosso mundo de provas e de expiações, não é? Nem sempre se deve confiar nas aparências. Lamentavelmente não, meus irmãos. Porque, como a gente viu, não é? Nós chegamos aqui no planeta esquecidos de quem nós fomos na outra encarnação. Porém, nem sempre nós conseguimos, não é? Provar, mostrar para as pessoas quem verdadeiramente nós somos, mesmo esquecidos, olha bem, né? Porque no fundo, a gente sabe como a gente é, né? A gente já se conhece de uma maneira assim, né? Digamos, superficial, mas já se conhece. O autoconhecimento é tão importante porque é ele que vai tolhendo essas nossas más tendências, essas nossas más inclinações, enfim. Mas aí, enquanto a gente não sabe lidar com eles sozinhos, são os nossos pais, com a educação, que vão fazendo com que nós evitemos transparecer para os outros uma coisa e lá dentro da gente a gente ser outra completamente diferente. Ou seja, quando a gente está num ciclo mais íntimo, a gente se abre, né, se solta. Quando a gente chega lá fora e faz uma cara bonita, bota um sorriso nos lábios, e as pessoas, nossa, que pessoa maravilhosa, adorei conhecer fulana, adorei conhecer cicrano, mas no fundo aquela pessoa está apenas aparentando. São aquelas pessoas que são cordeiros, né? Aliás, são lobos com pele de cordeiro. A gente tem que ter muito cuidado, porque no nosso mundo, como é um mundo ainda de muita imperfeição, nós conseguimos fazer isso, enganar as pessoas pela aparência. Então vamos ver o que é que o Lázaro vai nos orientando para que isso não aconteça mais conosco, né? Então vejam, a educação que reúne todas as instruções, não é o contrário, não é? Tem pessoas que acreditam que instrução é educação, absolutamente. Instrução são modus operandis, não é? Ou seja, a gente é a forma como a gente aprende alguma coisa, como a gente coloca em prática aquilo que a gente aprendeu. A educação são todos os valores juntos, valores éticos, o que eu devo e o que eu não devo fazer, não é? Os valores morais, não fazer aos outros aquilo que eu não quero que os outros me façam. Isso é educação, isso é ética. Então, quem tem ética, quem tem educação, não sai por aí aproveitando-se das pessoas, querendo passar por cima das pessoas, querendo ser maior ou melhor do que as pessoas. Pelo contrário, ele se auto-enxerga
Ele sabe que ele ainda não pode, não tem esse direito de cobrar de ninguém aquilo que ele ainda não pode dar nem fazer. Então, isso é coerência. Já os hipócritas, eles agem mesmo assim, não é? De próprio livre-arbítrio, para, de forma assim mesmo forçosa, não é? Impor as suas verdades, as suas crenças nos outros. Então, a educação nas relações humanas, a verdadeira educação, podem dar ao homem, não é? O verdadeiro sentido, a verdadeira aparência dele, enquanto que para o hipócrita é só um verniz. A gente sabe que o verniz, ele cobre aquela superfície por um tempo, mas depois ele começa a se desgastar. Mas a verdadeira pessoa de bem, ela vai ser sempre aquela mesma pessoa em todos os ambientes que ela possa estar inserida. Então vejam, quantas pessoas existem que são bons fingidos, são pessoas boas, que fingem ser pessoas boas, mas elas, não é, em verdade, elas não são. Então, são máscaras, muitas vezes, que nós adotamos para enganar os outros, para que os outros pensem algo de nós que não é verdadeiro, é falso. Então, vejam, então essa máscara, ela só vai servir para o exterior, não é? Ela só vai servir para aqueles que olham pra gente, poxa, realmente Edna é uma moça legal, uma moça boa, ela bota todos os ensinamentos que ela fala sobre o espiritismo, ela bota em prática. Peraí, eu ainda não sou essa pessoa tão comprometida, eu ainda tenho minhas falhas, eu tenho que admitir isso. Agora, o que eu não posso fazer é enganar as pessoas, enganá-las, dizendo que eu sou isso, ou passando para elas uma boa imagem ao meu respeito, mas é puro marketing, não é? Marketing pessoal. São aquelas pessoas que são extremamente vaidosas, que colocam suas qualidades assim, sem mais nem menos, que exigem, inclusive, de outras pessoas que sejam apresentadas como fulano de tal, que é isso, que é aquilo. Poxa, fulano tem tantos títulos, deve ser uma pessoa altamente educada, né? Então, Emmanuel vai dizer que conhecimento intelectual não define elevação espiritual, né? A gente tem que ter muito cuidado com aquelas pessoas que desfilam seus egos, porque eu sou isso, eu sou fulana de tal, eu tenho mestrado nisso, eu tenho doutorado naquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, pelo amor de Deus. Aí muitas pessoas se encantam. Nossa, que pessoa preparada, que pessoa culta. Mas vamos ver como é que essa criatura coloca todo esse conhecimento que ela tem em prática. Será que realmente todo esse cabedal, todo esse QI que ela tem, ela coloca para o bem do próximo ou é só para o bem dela? É só egoísmo, puro egoísmo. Então passa a ser um desfile de ego, não é? A pessoa desfila seu ego. Ah, porque eu sou isso, né? Eu sou aquilo. Então vejamos. E daí, elas são, aqui Lázaro vai dizer que nesses casos é uma máscara para o exterior, cujo talhe é uma roupagem, na verdade, certo? É uma fantasia que a pessoa utiliza. Então, é primoroso, é bonito, mas esconde esse traje, não é? Esconde as deformidades interiores dessa pessoa. Então, nem todos conseguem realmente ver que tudo aquilo ali que está sendo apresentado é uma mera formalidade, mas que no íntimo aquilo não acontece. Na prática, na realidade, nada daquilo ali, nada daquilo é real. Então, aqui o Lázaro vai dizer o seguinte, que no mundo existem muitas criaturas assim, várias criaturas que são assim. Elas têm um sorriso nos lábios, mas têm veneno no coração. Nossa, não é? Quando a gente lê uma coisa assim, meu Deus, como deve ser terrível isso. Será que eu sou assim? Será que eu ainda ajo dessa forma? É bom a gente fazer esse tipo de autocrítica. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente nunca deve lançar para as pessoas as questões. Aí quando eu leio uma coisa dessa, que o Espírito está me dizendo, que há muitas pessoas que têm um sorriso nos lábios, mas têm veneno no coração, antes de julgar quem quer que for, eu tenho que reparar em mim primeiro. Eu sou o primeiro modelo a ser olhado, a ser analisado. Isso não é hipocrisia, isso não é fingimento.
A partir do momento que a gente faz isso com certeza de que deve fazer, como dizia Santo Agostinho, né? Na questão, ele diz isso na questão 919, que a gente deve fazer sempre, todos os dias, essa autoanálise, essa autocrítica. Então, cada vez que a gente vai ler uma lição, cada vez que a gente vai estudar um texto, principalmente nós que usamos da palavra para passar adiante os ensinamentos do Evangelho e da codificação espírita, nós precisamos ter muito cuidado como a gente aplica isso. Será que eu estou só falando para as pessoas? Ou eu também estou tentando, no meu dia a dia, colocar essas coisas em prática? Porque se eu estou só repassando, eu não estou fazendo absolutamente nada. Então eu sou a primeira pessoa que devo aprender com aquilo que leio, com aquilo que eu estudo, para que finalmente eu possa ser reconhecida como cristã, reconhecida como filha de Deus, não é, meus irmãos? Então vejam, segundo Lázaro, essas pessoas que têm um sorriso nos lábios, mas o veneno no coração, elas parecem brandas, parecem, ou seja, não são, né? Ainda não, serão. Todos nós seremos um dia pessoas de bem. Uns mais rápido, outros um pouco menos, mas todos nós seremos. Agora, essa demora em sermos nos gera vários constrangimentos, nos gera vários sofrimentos, não é? Enfim, então a gente tem que realmente já começar doravante a colocar em prática o compromisso que assumimos antes de chegar aqui na Terra, não é? Porque o reino de Deus, as bem-aventuranças de Jesus, tudo isso vem nos mostrar o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. Por que nós renascemos aqui na Terra? Qual foi o propósito da nossa encarnação? Sem isso, a gente não vai muito longe, vamos ficar perdidos no tempo e no espaço. E a gente vê tanta gente dessa forma, não é? Perdida, sem saber para onde vai, sem objetivo, sem planos, sem projeto nenhum na sua vida. Não é isso que nós queremos. Não sejamos um deles. Pelo contrário, tentemos colocar sempre em prática aquilo que lemos, aquilo que estudamos, não é? E aquilo que nós ouvimos, ter olhos de ver. Essa é a necessidade para nós que estamos aqui encarnados na Terra, não é? Então vejam, essas pessoas parecem brandas, mas pise no calo delas para você ver o que acontece. Elas só são brandas, boazinhas, enquanto elas estão bem, estão na sua situação de conforto, na sua área de conforto, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, não tá acontecendo nada. Basta um constrangimento, uma chateação, um aborrecimento, aí essa criatura se mostra como verdadeiramente ela é, não é? Então vejam, mas que na menor dificuldade, já dão mordidas na menor dificuldade que possa ter na vida dela, né? Alguém disse alguma coisa que ela não gostou, nossa, ela já avança para aquela pessoa, não é? Ela já solta impropérios, já discute, não é? Já entra naquela coisa dos impropérios, da briga, das discussões sem nenhum teor útil, né? E sem necessidade nenhuma. Então, elas mordem a qualquer ou a menor contrariedade que lhes possa acontecer, não é? Cuja língua de ouro, quando elas estão assim, não é? Quando falam pela frente da pessoa e tal, tá aquela maravilha, pelas costas, então, eles se transformam, essas palavras, elas se transformam em dardos peçonhentos, quando a pessoa está por trás, né? Então vejo, às vezes a gente fala aqui também, é o caso das pessoas maledicentes, né? Que elas são contrárias a quem é doce e quem é afável, não é? Então, pela frente, às vezes, são hipócritas, conversam com a pessoa, elogiam, altos elogios, você é isso, maravilhosa e tal. Mas quando a gente dá as costas, nossa senhora, o que é que vem por aí, não é? E aqui o Lázaro, ele fala de dardos peçonhentos. Sabe o que é dardo? Dardo é aquela flechinha que a gente joga para bater na parede. Pessoas que fazem aquele tiro ao alvo com dardos. Então esse dardo, ele vem totalmente envenenado. Então a pessoa, quando está falando mal da outra, é como se ela estivesse jogando nessa pessoa que ela está falando mal, esses dardos, em vez de ser na parede, fosse na pessoa. Só que ele não é físico, ele é vibratório. Então ele vem sob forma de energia negativa. A pessoa manda pela mente, pelo seu pensamento negativo,
esses dardos, né, representados aqui pelas emanações, não é, maléficas, pelas emanações fluídicas péssimas que vão perturbar, se aquela outra pessoa, para quem ela está lançando esses dardos, elas podem então, elas podem perturbar aquela pessoa, se ela não estiver preparada, meus irmãos, se ela estiver passando por alguma dificuldade naquele momento, estiver frágil, do ponto de vista espiritual, nossa, ela vai sofrer com esses dardos, ela vai passar maus pedaços com esse dardo, né? Por isso que é tão importante vigiar e orar, como dizia nosso Senhor Jesus. Como diz também o Padre Zezinho, orar costuma fazer bem. Então nós devemos estar sempre vigilantes e em oração, para que nada nos perturbe a nossa vida, a nossa encarnação, seguirmos o nosso caminho, né? Firmes e fortes, rumando com fé para a nossa felicidade. É isso que a gente tem que ter como meta, como foco, sem nunca prejudicar quem quer que for, tá bem? Então vejam, o exemplo dessas criaturas de exterior benigno, mas que são verdadeiros tiranos domésticos. Olha, quantas pessoas, não é? São boazinhas para os colegas de trabalho, são boazinhas para as pessoas lá no centro, mas em casa, trata mal o pai, trata mal a mãe, a esposa, ou o marido, os filhos, não é? A empregada, ao porteiro do edifício onde mora, do condomínio que vive, enfim. Vejam, é boazinha para a sociedade lá fora, mas péssima para a sociedade cá dentro, né? Que é a sociedade mais íntima da gente, que é aquela que a gente convive dentro do nosso lar. Então vejam, são tiranos domésticos que fazem sofrer familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas até da rua mesmo, o gari que tá ali, fica reclamando, enfim, qualquer coisa. Eles são pessoas que são verdadeiramente tiranas, né? Então, é como se elas quisessem compensar o que elas têm que fazer lá fora. Por exemplo, lá fora eu tenho que ser boazinha, porque senão o povo vai me escantear, vai me rejeitar. Agora, em casa, eu não preciso fazer isso, porque se lá fora eu agir de forma tirânica, vão me colocar no meu lugar, vão me admoestar, vão me rejeitar. Agora, o povo lá de casa, que eu sou aquele que mando, que faço tudo que eu quero, não vão me opor nenhuma resistência, coitados. Vão sofrer as consequências, né, daquele que é, dessa forma, um tirano doméstico. Ou seja, eles tentam compensar o constrangimento, né, se que eles sofreriam lá fora, né, colocando todo o peso do seu orgulho nas costas, né, o seu despotismo, não é? A sua tirania naqueles que são aqueles mais frágeis, que não oferecem a essa pessoa nenhum tipo de resistência. Isso é covardia, o nome disso é covardia, não é? É fazer sofrer quem não tem condição de se defender. Isso é covardia pura. Então vejamos, eles não usam de autoridade com as pessoas estranhas, porque eles fariam então que eles se colocassem no seu devido lugar. Não, vá para lá que você está errado, você é isso, você é aquilo. Então, eles se fazem temidos daqueles coitados que têm medo dele mesmo, mas que na verdade detestam aquela pessoa. Como é que uma pessoa pode ser amada desse jeito, não é? Como é que alguém pode nutrir bons sentimentos por alguém que age dessa maneira, com grosseria, com violência, não é? Com tirania? Como é que a gente pode gostar tanto de uma pessoa como essa, não é? Os sentimentos que a gente passa a nutrir por essa pessoa não são os mesmos que a gente nutre para aquelas que nos fazem o bem, não é? Então, aí eu me lembrei de uma historinha que eu li aqui no livro Cartas e Crônicas, esse livrinho aqui, ó, Humberto de Campos, né? Na verdade aqui é o irmão X, que é a mesma pessoa, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, em que Humberto vai contar a história de Rafael Provenzano. Esses nomes são nomes fictícios, as histórias são reais, mas pela lei, né, de privacidade, nem todo mundo quer que o seu nome, que a sua história seja exposta para a sociedade. Então, nós espíritas somos éticos nesse sentido, não é?
respeitamos a privacidade das pessoas. Então, o irmão X colocou aqui um nome fictício para esse personagem, que é real, e que era uma pessoa que trabalhava numa loja de sapatos, de conserto de sapatos. A função de Rafael era bater os pinos das solas, ou seja, para prender a sola no sapato, né? Então ele fazia esse serviço todo dia, só que ele já estava cansado de fazer isso. Ele achava que ele estava sendo, não é, subestimado ali. Ele deveria ser uma coisa muito mais, digamos assim, uma pessoa mais importante dentro da empresa onde ele trabalhava. E ele também era espírita. Ele já participava, inclusive, da reunião mediúnica do centro onde ele fazia parte. Então, vejam, ele queria, no ambiente profissional, já ser uma figura de destaque, e por não ser, isso já o aborrecia bastante. Ele já se sentia super subestimado ali na empresa. Por conta disso, ele era irritadiço. Ele tratava mal os colegas de trabalho. E em casa, não é? Ele era um verdadeiro tirano para sua mulher e suas 3 filhinhas. E os parentes que ainda se relacionavam com essa família já se ressentiam de Rafael, porque Rafael tinha mania de dar lição de moral nos outros. De dizer que você está errado, que você não faça isso. Quando ele, Rafael, tinha muitos defeitos e não podia fazer isso. Como é que eu vou julgar alguém? Não é? Essa é a lição. Não é que eu não faça isso, mas como é que eu vou julgar alguém de uma coisa que eu ainda faço? Como é que eu vou recriminar uma pessoa que faz isso ou aquilo que eu acho que está errado e eu também faço? Então é aquela história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não é legal, isso não tem nada a ver. Então Rafael, ele era essa pessoa. Agora, no centro espírita, ele era completamente diferente. Rafael era todo dedicado, chegava cedo, participava das atividades, só que ele nutria em si o desejo de ser um palestrante. Ele queria falar do evangelho, ele queria falar da doutrina espírita. Ele achava, Rafael, que ele já estava pronto para isso. Estava, assim, totalmente, não é, preparado para ser um palestrante, um divulgador do evangelho. Ele via as outras pessoas fazendo isso, ele morria de inveja delas, às vezes tinha despeito, falava mal do palestrante, aquele palestrante é isso, aquele palestrante é aquilo, achando que ele estava numa melhor condição, que se fosse ele que estivesse lá na tribuna, ele faria muito melhor do que aquela pessoa que está lá falando, né? Então, ele queria que a espiritualidade mandasse para ele um recado dizendo: olha, Rafael, você já está pronto. Porque antes disso, ele pedia para a dirigente, né, do centro que ela, por favor, deixasse ele ser palestrante e tal. E ela sempre dizia: meu filho, você ainda precisa estudar um pouco mais, precisa se preparar um pouco mais para que você possa realmente assumir esse trabalho. E Rafael ficava muito contrariado com isso. E aí ficava pedindo que o mentor da reunião mediúnica, que ele fazia parte, dissesse isso. Não, Rafael tá legal, Rafael já pode fazer, não é, a sua pregação. Só que ele sempre daí perguntava: irmão, quando a médium, né, que ela recebia ali a entidade, que ela dava passividade, o nome do mentor era Martinho, e a médium era Dona Emília. Então, ele fazia: irmão Martinho, por favor, irmão Martinho, diga alguma coisa, porque eu quero tanto ser palestrante. Aí ele dizia: meu filho, agora não. O espírito, viu? Já na reunião mediúnica, falando diretamente: não, meu filho, ainda não, né? Ainda é cedo. Aí aqui está dizendo, Humberto diz que ele dizia assim: convém você ainda estudar, preparar-se para aprender e servir. Olha que interessante. Aprender e servir. Então, aí prosseguia, né, sempre. E ele perguntando. Aí um belo dia chega Rafael todo feliz no centro espírita. Eu tive um sonho extraordinário. Quando ele disse que se desdobrou do corpo, se sentiu fora do corpo, não é? E ele viu, assim, um letreiro, não é? Ele diz assim, ó, uma projeção radiante, Humberto diz aqui, que tinha 6 letrinhas, seis letrinhas
nessa projeção. E ele contemplava isso como se fosse um cartaz, meus irmãos, assim na parede. E tinha a letrinha, eu vou dizer para vocês, a letrinha a letrinha D, P, S, B e P outra vez. ADP, SBP. Aí ele ficou intrigado com isso, acordou e lembrou-se dessas 6 letrinhas, pegou um papel, anotou para não esquecer, ADPSBP. Aí começou a pensar, o que será que isso quer dizer, o que será? Aí ele chegou à seguinte conclusão, Rafael, ele chegou à seguinte conclusão, que a intuição dizia que aquelas letras queriam dizer, agora deves pregar sem bater pinos. O que é isso? Porque ele não trabalhava na sapataria e ele pregava os pinos nos sapatos. Então, o que é que ele pensou? Que ele devia abandonar o trabalho, pedir demissão. Vejam, isso ia causar o quê? Problemas sérios do ponto de vista familiar, não é? Do ponto de vista social. Ele queria uma espécie de aposentadoria precoce, não é? Para que então pudesse, ele achava que era isso que os espíritos estavam dizendo para ele, que ele poderia fazer isso, largar o trabalho e ficar somente dando palestras pelo mundo afora. Veja que coisa, ele achava que era assim. Então, ele devia sacrificar a família. Quer dizer, ele não podia se sacrificar, mas a família ele podia, né? Então, ele devia sacrificar a palavra e até procurar um outro emprego que lhe desse mais tempo para que ele pudesse, assim, se preparar para então, né, ser o melhor palestrante do mundo. Era isso que passava, não é? E ele dizia que ele estava pronto para o que der e vier, ou seja, mesmo que aquilo ali fosse para ele sofresse algum tipo de privação, ou seja, ele estava ali, né, porque ele estava cansado de trabalhar naquela função que ele trabalhava, ou seja, em verdade, ele queria uma desculpa para sair do trabalho, não é? E achando que com isso os espíritos superiores, que Jesus ia então agradecer a ele por isso. Nós sabemos, meus irmãos, que nós espíritas, antes de tudo que nós precisamos fazer, né, a nossa família está sempre em primeiro lugar. Devemos nos sacrificar pela nossa família, inclusive, se for necessário, não é? Servir, o meu primeiro ambiente de serviço é a minha família. E o Rafael aqui tinha aprendido tudo errado no espiritismo. Ele deveria sacrificar a família para o bem próprio dele. Nossa, será que a gente ainda age dessa forma nas nossas atitudes cotidianas? Então, Rafael, para nós, é um grande exemplo contrário ao que nós devemos fazer realmente, não é? Então, ele pediu novamente para falar com o irmão Martinho, que era o guia espiritual da reunião mediúnica, ele fazia parte, para então, né, falar para o irmão Martinho que ele tinha sonhado com essas letras e que aquilo significava então a necessidade dele largar o emprego para se dedicar exclusivamente, né, com um emprego com menos horas, não é, com uma carga horária menor, talvez, para que pudesse assim ter mais tempo para fazer as palestras. Então, o irmão, no final da reunião, o irmão realmente, né, falou para Rafael. Ele disse, qual foi a definição, Rafael, que você deu a essas letras? Aí Rafael disse, que agora eu devo pregar sem bater pinos. Aí veja o que o benfeitor espiritual disse para Rafael. Efetivamente, eu vou ler direitinho como está aqui, tá? Efetivamente, Rafael, você esteve fora do corpo de carne e viu de fato a mensagem do plano espiritual. Mas engana-se quanto ao que julga ter lido. Agora devo pregar sem bater pinos. Era o que Rafael acreditava. E o irmão vai dizer assim, as letras que você sonhou, elas querem dizer simplesmente, antes de pregar, seja bom primeiro. Olha que lição, né? Para o Rafael.
Está lá no livro Cartas e Crônicas. É o capítulo 14 do livro, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X. Então, meus irmãos queridos, era uma grande pretensão de Rafael, acreditando que já estava pronto. Ou seja, é uma grande pretensão para quem se acha pronto. Mesmo para quem já fala, como eu, nas tribunas, né? Passando para os nossos irmãos que eu sou diferente, sou melhor, absolutamente. Né? Todos nós estamos no mesmo barco e quem está no leme desse barco é nosso Senhor Jesus, nosso irmão mais velho, nosso querido amigo de todas as horas, que quer o nosso bem, a nossa felicidade. Aliás, os espíritos dizem que do ponto de vista material a nossa felicidade resume-se em termos o que é necessário. Agora, do ponto de vista espiritual, para que nós sejamos felizes, é necessário a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, é isso que nós devemos fazer. Questão 922 do Livro dos Espíritos. Então, são esses vaidosos como Rafael que dizem: aqui mando eu e devo ser obedecido. Eles se consideram pessoas melhores, estão acima das outras e agem dessa maneira, não é? É aquele que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Olha que coisa. É uma frase extremamente materialista, extremamente agressiva, falar isso com alguém, não é? Ou seja, subjugando as pessoas, não é? Dizendo assim que se não tiver juízo vai penar, vai sofrer. Ou seja, quem manda é que vai se dar bem? Não, não é mandar. Não devemos mandar em ninguém. Devemos ser solidários uns com os outros. Jesus mandava nos apóstolos? Obrigava os apóstolos a fazer o que ele queria? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se Jesus não fazia isso, quem sou eu para fazer? Jesus, que já é um ser perfeito, não fazia isso. Eu, como ser perfeito, faço porque eu ainda não cheguei à conclusão de que estou errada. O meu orgulho não me deixa ver. Não me deixa enxergar a minha agressividade, a minha tirania, o meu despotismo contra os outros. Então, na verdade, o Espírito Lázaro aqui está nos chamando a atenção para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, pretensão, arrogância, hipocrisia e fingir algo que não somos no dia a dia da vida da gente. Então, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Essas pessoas são péssimos exemplos. Péssimos exemplos e não percebem que são detestadas. Elas acreditam que são respeitadas, mas respeito é completamente diferente, né? As pessoas podem ser submissas, mas dentro de si elas não consideram aquela pessoa como uma pessoa de bem, né? E na primeira oportunidade que elas tivessem, elas diriam para todos que aquela pessoa, né, não as representa. Ou seja, ela não tem respeito nenhum por aquela criatura. Então, não basta ser meloso pelos lábios, né? Há pessoas que, quando abrem a boca, nossa, quanta sonoridade, não é? Parece até que a pessoa está cantando, ao invés de estar falando, né? Tudo nela é doce, é manso. É o manso por fora, não é? Aquela mansidão, aquela coisa, aquela melosidade. Ele diz assim, não basta, Lázaro diz, não basta ser meloso pelos lábios, se o coração não corresponde às palavras que são ditas, não é? Porque ser doce não é falar devagar, baixinho. Não é isso. Isso não é doçura, né? Às vezes é porque a pessoa fala baixo mesmo. É o jeitinho dela de falar baixo. Ela não é como eu falo alto. Às vezes até incomoda os ouvidos dos outros. Mas tem aquela pessoa que, por educação mesmo, por questão mesmo do dia a dia, é aquela pessoa que fala baixinho, que fala mansinho. Mas isso não significa dizer que ela seja assim, por dentro. É a forma dela ser, né? É o perfil dela. Então vejam. Eu me lembro que lá no meu ambiente de trabalho, nós nordestinos falamos muito alto e ligeiro, né? E falamos rápido. E chegou uma colega nova de São Paulo. Ela veio transferida de São Paulo aqui para Recife. E ela falava, meu Deus, como vocês falam alto. Ela reclamava, ela ficava, ai meu Deus. Às vezes ela botava fone de ouvido para não escutar a gente falar. Ou seja,
O jeito dela é falar baixo, falar manso, o nosso jeito é falar alto, apressado, é o jeito do nordestino, né? Então, essa fala mansa, esse jeitinho, não significa dizer que lá dentro a pessoa seja esse cordeirinho que a gente acredita que ela seja. Ou seja, na verdade, quando o coração não corresponde ao que os lábios falam, ele diz que isso é a pessoa que age com hipocrisia. É o hipócrita, que Jesus falava muito isso, né? Hipócritas, sepulcros caiados, bonitinhos e limpinhos por fora, mas cheios de sujeiras por dentro. Ou seja, Jesus falava da hipocrisia das pessoas, né? Que fingiam ser pessoas nobres, pessoas maravilhosas, mas que no fundo elas não eram absolutamente nada disso. Então, ela finge ser amável, são pessoas que fingem, são amáveis e dóceis. Quem age com verdadeira afabilidade e doçura não se desmente nunca. É uma pessoa que age assim em qualquer ambiente em que ela esteja inserida. Ou seja, para ela é natural. É natural. Você pode dizer várias coisas com essa pessoa. Várias impropriedades com essa pessoa. Ela vai se manter íntegra, não é? Vai se manter tranquila, porque ela é assim. Como disse Chico, que a pessoa que era totalmente mal-humorada gostava de ser assim, aquele que é doce, que é amável, ele gosta de ser assim. Ele prefere ser assim. Optou em ser assim. É mais confortável para ele, lhe causa bem-estar, paz interior. Então vejam que diferença, não é? Para quem verdadeiramente é doce e é afável, não é? É a mesma pessoa em qualquer ambiente aonde ela se encontre, em qualquer situação. Ela será desse jeitinho aí. Então nós seremos assim. Olha que coisa maravilhosa, não é? Vamos aprender, talvez até as duras penas, mas vamos aprender. Isso é essencial. Alguns vão aprender mais rápido? Vão. São aqueles que têm um pouco mais de pressa em se melhorarem, em burilarem-se interiormente, em promoverem sua auto-regeneração, não é? Não se preocupando se fulano, se beltrano, se ciclano está fazendo isso ou aquilo, se preocupando consigo, mas tentando ser bom, servir em todos os momentos que lhe forem chamados, né, para esse fim. E cada um de nós, quando saiu lá da espiritualidade para a nossa encarnação, viemos aqui trazendo o nosso custo de oportunidade, ou seja, renunciar a muitas coisas que fazíamos em outras existências e, abdicando dessas coisas, adquirimos coisas novas, modos novos, pensamentos novos, atitudes novas, sentimentos novos. Ou seja, o nosso livre-arbítrio vai nos permitindo abrir mão do que é indesejável, das coisas que não nos trazem alegria, que não nos trazem contentamento, nem paz de espírito, e optando por aquelas que já nos trazem um sentimento de tranquilidade, de consciência tranquila, porque é lá que estão escritas as leis de Deus, e o reino de Deus está então na nossa consciência. À medida que nós vamos tendo acesso a essas leis maravilhosas do Espiritismo, que o Espiritismo nos traz como sendo as leis de Deus, nós vamos nos tornando pessoas melhores, mais brandas, mansas, pacíficas, porque temos Deus conosco o tempo inteiro, não é? Em qualquer lugar onde eu possa estar, Deus está comigo. Isso é que é bom de a gente saber. Porque antes a gente imaginava, a palavra de Deus está na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Não é que ela não esteja, né? No Novo Testamento, não é que ela não esteja. Mas o livro, nem todo mundo tem acesso. Nem todo mundo lê a Bíblia. Nem todo mundo lê o Novo Testamento. Agora, a consciência ninguém aposenta. Como diria Anália Franco, né? Ninguém aposenta a sua consciência. Ela vai estar sempre em atividade, porque é lá que está escrita a lei de Deus. Ou seja, a lei divina ou lei natural. Ou seja, os 10 mandamentos. Não é? Porque os 10 mandamentos resumem a lei de Deus. E o Pai Nosso resume
todos os deveres que nós temos para com Deus, para conosco e para com o nosso próximo. Então Deus nos mandou a lei, que está, ou seja, ele reavivou a lei, que está na nossa consciência por Moisés. Moisés foi então o instrumento que Deus encontrou para trazer para nós essa lei, exteriorizar essa lei que está dentro de nós. E Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, não é? Ele nos deu a oportunidade de nós vivenciarmos essa lei que está na nossa consciência. Por isso que ela resume todos os deveres que nós temos, né? Para conosco, para com Deus e para com o nosso próximo. E ela é a oração das orações. Ela é digamos assim, uma prova inconteste da misericórdia de Deus, o Pai Nosso. Perdoai-nos, não é? Para que nós possamos perdoar a quem nos tem ofendido. Nós só amamos, meus irmãos, porque Deus nos amou primeiro. Olha que coisa linda. Quem diz é João no seu evangelho, não é? Então, o verdadeiro homem de bem sabe que se consegue enganar os outros pela aparência, mas a Deus ninguém engana. Ninguém. Então nós podemos ser adoráveis, maravilhosos, vivemos sorrindo, dando risada, falando baixinho, falando manso, botando muita doçura, enganando as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Não sou eu que estou dizendo somente, é Lázaro aqui, não é? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, que está dizendo exatamente isso. Eu engano quem eu quiser, mas a meu Pai Celestial eu não consigo enganar. Essa é a verdade e a gente tem que tomar isso como parâmetro para as nossas atitudes no dia a dia. Principalmente em momentos de relacionamentos tão tensos que nós estamos vivendo, não é? Quantas coisas estão sendo reveladas, a mídia tem carregado na tinta, oh meu Deus, né? Colocando as pessoas refém de imagens muito pesadas, meus irmãos. Nós sabemos que o mal existe, mas não precisamos presenciar dessa forma, né? Antes, quando não havia essa mídia que é hoje, essas redes sociais, a gente ficava sabendo das coisas, a gente sabia que havia pessoas que praticavam o mal, sabíamos de pessoas que sofriam nas mãos dos maus, mas agora a gente vê, né? Terrível isso. Há pessoas que passam o dia inteiro vendo essas coisas. E a mídia ganhando dinheiro às custas dessas pessoas, fazendo lavagem cerebral na cabeça das pessoas, pessoas que ficam revoltadas, querendo matar o agressor, desejando a morte do agressor, desejando que ele se dê mal, que ele pague pelo que ele fez, quando na verdade tem algumas coisas que ainda precisa reparar em si, que precisa pagar, mas está olhando para o outro, está esquecendo de olhar para si. Isso é terrível, é terrível. Sempre que uma coisa ruim, uma notícia má nos chegar, oremos pelas pessoas envolvidas. É essa a nossa atitude, atitude no bem. Orarmos pelos que sofrem, orarmos pelos que estão agora passando por situações muito difíceis, orarmos por todos os que precisam. É isso que nós devemos fazer. E não ficar desejando isso ou aquilo com as pessoas, tratando mal os nossos irmãos pelo pensamento, porque como a gente não está pessoalmente lá, junto da pessoa, para dizer para ela, dizer cara a cara o que sente, o que acha, o que deve dizer, acredita que deve dizer, a gente pensa, e pensamento também é força, é energia. Viu aí o que o Lázaro disse? Essas pessoas lançam dardos venenosos contra os outros. Não sejamos essas pessoas, meus irmãos. Não alimentemos o nosso espírito com esse tipo de notícia, com esse tipo de situação. Isso não nos traz nenhum bem. Agora, orar sim. Orar por quem sofre, orar por quem está passando nesse momento por muitas dificuldades, é algo nobilitante, é lindo, é maravilhoso, não é? Quando nós oramos por alguém que sofre, a nossa alma enche-se de luz, nossos neurônios se iluminam.
Os cientistas já dizem isso, que meditar em Deus, orar a Deus, isso nos dá saúde, inclusive cerebral. Nossos neurônios, nossas sinapses elétricas do cérebro, elas funcionam muito melhor do que numa situação diferente, em outra situação. Olha como é bom, faz bem para a saúde física, faz bem para a saúde mental, ou seja, ficamos muito mais céleres no nosso pensamento, muito mais abertos ao aprendizado, e a nossa saúde espiritual, psicológica. Nos tornamos pessoas íntegras, pessoas equilibradas. Imaginemos quantas pessoas desequilibradas estão no mundo espalhadas por aí. E a gente alimenta isso, mandando essas emanações deletérias para as pessoas, desejando mal para elas. Pelo amor de Deus, temos que parar com isso. Temos que cair na nossa real. A nossa real não é essa. A nossa real é outra completamente diferente, não é? Então que nós possamos, meus irmãos, sermos aqueles que, como disse Jesus, misericordiosos, porque aprendemos com Deus, que é infinitamente bom e misericordioso. Jesus trouxe para nós esse pensamento divino, o pensamento da misericórdia. É o mais belo dos nomes de Deus, conforme o espírito Victor Hugo, ele diz no livro chamado Os Miseráveis. Ele ainda estava encarnado quando ele escreveu esse livro, né? Ele psicografa por Divaldo Pereira Franco, mas também por Dona Ivone do Amaral Pereira. Isso, ele é espírito, mas quando ele estava encarnado, nesse livro, Os Miseráveis, ele coloca lá atrás, no final, que Deus tem vários nomes. Cada denominação religiosa coloca Deus, um nome diferente para Deus. E um deles é misericórdia. E ele diz, misericórdia é o mais belo dos nomes de Deus. E é verdade. Tanto é que um dos atributos de Deus, trazido pelos espíritos superiores, é exatamente misericordioso, infinitamente bom e justo. Esse é o nosso Pai Celestial. E como nós fomos criados à imagem, segundo, não é? E semelhança. Então, em semelhança, sejamos misericordiosos, sejamos infinitamente justos e bons o tempo inteiro. Esse é o nosso papel enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ajude em tudo que nós fizermos e pensarmos, para que a nossa vida possa ser uma vida muito melhor a cada dia. Vamos orar para a gente encerrar o nosso trabalho dessa tarde. Vamos lá. Senhor Jesus, amigo, muito obrigada pela oportunidade que nos concedeste, Senhor Jesus, de estarmos aqui nesta tarde reunidos em seu nome e em nome de Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso. Que nós possamos ter uma semana incrível, Senhor, uma semana fabulosa, maravilhosa. Quantas realizações nós poderemos realizar, fazermos nessa semana que começa hoje, e que assim seja, Senhor Jesus, que nós possamos ser felizes, fazendo outras pessoas também felizes, que nós possamos ajudar a quem precisa, porque nós também precisamos de ajuda. Será essa reciprocidade, Senhor Jesus, que vai fazer dos próximos dias os melhores dias das nossas vidas. Abençoa esta casa de trabalho e de oração, a Federação Espírita Pernambucana e o Centro Espírita 9 de Outubro, que nessa parceria maravilhosa mandamos mundo afora o seu evangelho, as suas lembranças maravilhosas, os seus ensinamentos, nos aproximando cada vez mais de Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo, e que o nosso coração, Senhor Jesus, cada dia mais se pareça com o seu. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito obrigada, meus irmãos queridos, e até uma próxima oportunidade. Aldenora, um beijo no seu coração, minha querida, e um beijo no coração de todos os que estiveram conosco na tarde de hoje. Muita paz.